Se você é fã de aventura, ação e muita pirataria, hoje vamos falar de Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar, o quinto filme de uma das franquias mais icônicas do cinema. Lançado em 2017, o filme é dirigido por Joaquim Hnining e Espen Sandberg, com roteiro de Jeff Nathanson. Dando continuidade à história após Navegando em Águas Misteriosas de 2011, o longa traz de volta personagens clássicos e introduz novos rostos, mantendo o espírito de aventura que consagrou a saga. Na trama, acompanhamos novamente o excêntrico e azarado capitão Jack Sparrow, que dessa vez enfrenta uma ameaça aterrorizante: o capitão Armando Salazar, um antigo inimigo que retorna do além com uma tripulação de fantasmas assassinos. Eles escaparam do misterioso Triângulo do Diabo e agora estão determinados a exterminar todos os piratas dos mares, especialmente Jack. Para sobreviver, Jack Sparrow precisa encontrar o lendário Tridente de Poseidon, um artefato poderoso capaz de controlar os mares e quebrar maldições. Nessa jornada, ele conta com a ajuda de novos personagens, como Henry Turner e Karina Smyth, que também têm seus próprios objetivos e conexões com o passado. O elenco é um dos grandes destaques do filme, reunindo nomes como Johnny Depp, Javier Bardem, Geoffrey Rush, Brenton Thwaites, Kaya Scodelario e Kevin McNally. Javier Bardem entrega um vilão marcante, com uma presença ameaçadora e visual impressionante, enquanto Johnny Depp continua trazendo o humor e o carisma únicos de Jack Sparrow, embora de forma um pouco mais contida em comparação aos primeiros filmes. Visualmente, o filme é espetacular. Os efeitos especiais são de alto nível, especialmente nas cenas envolvendo Salazar e sua tripulação fantasma, que tem um visual sombrio e diferenciado. As sequências de ação são dinâmicas, com batalhas navais, perseguições e momentos criativos que remetem ao estilo clássico da franquia. Por outro lado, o roteiro não é tão inovador. A história segue uma fórmula já conhecida, com a busca por um artefato poderoso e a mistura de humor, ação e elementos sobrenaturais. Em alguns momentos, o filme parece depender bastante da nostalgia, trazendo referências e personagens antigos para agradar os fãs. Ainda assim, A Vingança de Salazar consegue entreter. É um filme leve, divertido e cheio de aventura, ideal para quem já acompanha a saga ou simplesmente quer uma experiência cinematográfica cheia de fantasia e emoção. No fim das contas, pode não ser o melhor capítulo da franquia, mas entrega exatamente aquilo que promete: uma jornada cheia de perigos, humor e piratas navegando rumo ao desconhecido. Se você é fã de aventura, ação e muita pirataria, hoje vamos falar de Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar, o quinto filme de uma das franquias mais icônicas do cinema. Lançado em 2017, o filme é dirigido por Joaquim Hnining e Espen Sandberg, com roteiro de Jeff Nathanson. Dando continuidade à história após Navegando em Águas Misteriosas de 2011, o longa traz de volta personagens clássicos e introduz novos rostos, mantendo o espírito de aventura que consagrou a saga. Na trama, acompanhamos novamente o excêntrico e azarado capitão Jack Sparrow, que dessa vez enfrenta uma ameaça aterrorizante: o capitão Armando Salazar, um antigo inimigo que retorna do além com uma tripulação de fantasmas assassinos. Eles escaparam do misterioso Triângulo do Diabo e agora estão determinados a exterminar todos os piratas dos mares, especialmente Jack. Para sobreviver, Jack Sparrow precisa encontrar o lendário Tridente de Poseidon, um artefato poderoso capaz de controlar os mares e quebrar maldições. Nessa jornada, ele conta com a ajuda de novos personagens, como Henry Turner e Karina Smyth, que também têm seus próprios objetivos e conexões com o passado. O elenco é um dos grandes destaques do filme, reunindo nomes como Johnny Depp, Javier Bardem, Geoffrey Rush, Brenton Thwaites, Kaya Scodelario e Kevin McNally. Javier Bardem entrega um vilão marcante, com uma presença ameaçadora e visual impressionante, enquanto Johnny Depp continua trazendo o humor e o carisma únicos de Jack Sparrow, embora de forma um pouco mais contida em comparação aos primeiros filmes. Visualmente, o filme é espetacular. Os efeitos especiais são de alto nível, especialmente nas cenas envolvendo Salazar e sua tripulação fantasma, que tem um visual sombrio e diferenciado. As sequências de ação são dinâmicas, com batalhas navais, perseguições e momentos criativos que remetem ao estilo clássico da franquia. Por outro lado, o roteiro não é tão inovador. A história segue uma fórmula já conhecida, com a busca por um artefato poderoso e a mistura de humor,
ação e elementos sobrenaturais. Em alguns momentos, o filme parece depender bastante da nostalgia, trazendo referências e personagens antigos para agradar os fãs. Ainda assim, A Vingança de Salazar consegue entreter. É um filme leve, divertido e cheio de aventura, ideal para quem já acompanha a saga ou simplesmente quer uma experiência cinematográfica cheia de fantasia e emoção. No fim das contas, pode não ser o melhor capítulo da franquia, mas entrega exatamente aquilo que promete: uma jornada cheia de perigos, humor e piratas navegando rumo ao desconhecido. Se você é fã de aventura, ação e muita pirataria, hoje vamos falar de Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar, o quinto filme de uma das franquias mais icônicas do cinema. Lançado em 2017, o filme é dirigido por Joaquim Hnin e Espen Sandberg, com roteiro de Jeff Nathanson. Dando continuidade à história após Navegando em Águas Misteriosas de 2011, o longa traz de volta personagens clássicos e introduz novos rostos, mantendo o espírito de aventura que consagrou a saga. Na trama, acompanhamos novamente o excêntrico e azarado capitão Jack Sparrow, que dessa vez enfrenta uma ameaça aterrorizante: o capitão Armando Salazar, um antigo inimigo que retorna do além com uma tripulação de fantasmas assassinos. Eles escaparam do misterioso Triângulo do Diabo e agora estão determinados a exterminar todos os piratas dos mares, especialmente Jack. Para sobreviver, Jack Sparrow precisa encontrar o lendário Tridente de Poseidon, um artefato poderoso capaz de controlar os mares e quebrar maldições. Nessa jornada, ele conta com a ajuda de novos personagens, como Henry Turner e Karina Smyth, que também têm seus próprios objetivos e conexões com o passado. O elenco é um dos grandes destaques do filme, reunindo nomes como Johnny Depp, Javier Bardem, Geoffrey Rush, Brenton Tevites, Caia Scodelario e Kevin McNally. Javier Bardem entrega um vilão marcante, com uma presença ameaçadora e visual impressionante, enquanto Johnny Depp continua trazendo o humor e o carisma únicos de Jack Sparrow, embora de forma um pouco mais contida em comparação aos primeiros filmes. Visualmente, o filme é espetacular. Os efeitos especiais são de alto nível, especialmente nas cenas envolvendo Salazar e sua tripulação fantasma, que tem um visual sombrio e diferenciado. As sequências de ação são dinâmicas, com batalhas navais, perseguições e momentos criativos que remetem ao estilo clássico da franquia. Por outro lado, o roteiro não é tão inovador. A história segue uma fórmula já conhecida, com a busca por um artefato poderoso e a mistura de humor, ação e elementos sobrenaturais. Em alguns momentos, o filme parece depender bastante da nostalgia, trazendo referências e personagens antigos para agradar os fãs. Ainda assim, A Vingança de Salazar consegue entreter. É um filme leve, divertido e cheio de aventura, ideal para quem já acompanha a saga ou simplesmente quer uma experiência cinematográfica cheia de fantasia e emoção. No fim das contas, pode não ser o melhor capítulo da franquia, mas entrega exatamente aquilo que promete: uma jornada cheia de perigos, humor e piratas navegando rumo ao desconhecido. Se você é fã de aventura, ação e muita pirataria, hoje vamos falar de Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar, o quinto filme de uma das franquias mais icônicas do cinema. Lançado em 2017, o filme é dirigido por Joaquim Hnin e Espen Sandberg, com roteiro de Jeff Nathanson. Dando continuidade à história após Navegando em Águas Misteriosas de 2011, o longa traz de volta personagens clássicos e introduz novos rostos, mantendo o espírito de aventura que consagrou a saga. Na trama, acompanhamos novamente o excêntrico e azarado capitão Jack Sparrow, que dessa vez enfrenta uma ameaça aterrorizante: o capitão Armando Salazar, um antigo inimigo que retorna do além com uma tripulação de fantasmas assassinos. Eles escaparam do misterioso Triângulo do Diabo e agora estão determinados a exterminar todos os piratas dos mares, especialmente Jack. Para sobreviver, Jack Sparrow precisa encontrar o lendário Tridente de Poseidon, um artefato poderoso capaz de controlar os mares e quebrar maldições. Nessa jornada, ele conta com a ajuda de novos personagens, como Henry Turner e Karina Smyth, que também têm seus próprios objetivos e conexões com o passado. O elenco é um dos grandes destaques do filme, reunindo nomes como Johnny Depp, Javier Bardem, Geoffrey Rush, Brenton Tevites, Caia Scodelario e Kevin McNally. Javier Bardem entrega um vilão marcante, com uma presença ameaçadora e visual impressionante, enquanto Johnny Depp continua trazendo o humor e o carisma únicos de Jack Sparrow,
embora de forma um pouco mais contida em comparação aos primeiros filmes. Visualmente, o filme é espetacular. Os efeitos especiais são de alto nível, especialmente nas cenas envolvendo Salazar e sua tripulação fantasma, que tem um visual sombrio e diferenciado. As sequências de ação são dinâmicas, com batalhas navais, perseguições e momentos criativos que remetem ao estilo clássico da franquia. Por outro lado, o roteiro não é tão inovador. A história segue uma fórmula já conhecida, com a busca por um artefato poderoso e a mistura de humor, ação e elementos sobrenaturais. Em alguns momentos, o filme parece depender bastante da nostalgia, trazendo referências e personagens antigos para agradar os fãs. Ainda assim, A Vingança de Salazar consegue entreter. É um filme leve, divertido e cheio de aventura, ideal para quem já acompanha a saga ou simplesmente quer uma experiência cinematográfica cheia de fantasia e emoção. No fim das contas, pode não ser o melhor capítulo da franquia, mas entrega exatamente aquilo que promete: uma jornada cheia de perigos, humor e piratas navegando rumo ao desconhecido. Se você é fã de aventura, ação e muita pirataria, hoje vamos falar de Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar, o quinto filme de uma das franquias mais icônicas do cinema. Lançado em 2017, o filme é dirigido por Joaquim Hnining e Espen Sandberg, com roteiro de Jeff Nathanson. Dando continuidade à história após Navegando em Águas Misteriosas de 2011, o longa traz de volta personagens clássicos e introduz novos rostos, mantendo o espírito de aventura que consagrou a saga. Na trama, acompanhamos novamente o excêntrico e azarado capitão Jack Sparrow, que dessa vez enfrenta uma ameaça aterrorizante: o capitão Armando Salazar, um antigo inimigo que retorna do além com uma tripulação de fantasmas assassinos. Eles escaparam do misterioso Triângulo do Diabo e agora estão determinados a exterminar todos os piratas dos mares, especialmente Jack. Para sobreviver, Jack Sparrow precisa encontrar o lendário Tridente de Poseidon, um artefato poderoso capaz de controlar os mares e quebrar maldições. Nessa jornada, ele conta com a ajuda de novos personagens, como Henry Turner e Karina Smyth, que também têm seus próprios objetivos e conexões com o passado. O elenco é um dos grandes destaques do filme, reunindo nomes como Johnny Depp, Javier Bardem, Geoffrey Rush, Brenton Thwaites, Kaya Scodelario e Kevin McNally. Javier Bardem entrega um vilão marcante, com uma presença ameaçadora e visual impressionante, enquanto Johnny Depp continua trazendo o humor e o carisma únicos de Jack Sparrow, embora de forma um pouco mais contida em comparação aos primeiros filmes. Visualmente, o filme é espetacular. Os efeitos especiais são de alto nível, especialmente nas cenas envolvendo Salazar e sua tripulação fantasma, que tem um visual sombrio e diferenciado. As sequências de ação são dinâmicas, com batalhas navais, perseguições e momentos criativos que remetem ao estilo clássico da franquia. Por outro lado, o roteiro não é tão inovador. A história segue uma fórmula já conhecida, com a busca por um artefato poderoso e a mistura de humor, ação e elementos sobrenaturais. Em alguns momentos, o filme parece depender bastante da nostalgia, trazendo referências e personagens antigos para agradar os fãs. Ainda assim, A Vingança de Salazar consegue entreter. É um filme leve, divertido e cheio de aventura, ideal para quem já acompanha a saga ou simplesmente quer uma experiência cinematográfica cheia de fantasia e emoção. No fim das contas, pode não ser o melhor capítulo da franquia, mas entrega exatamente aquilo que promete: uma jornada cheia de perigos, humor e piratas navegando rumo ao desconhecido. Se você é fã de aventura, ação e muita pirataria, hoje vamos falar de Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar, o quinto filme de uma das franquias mais icônicas do cinema. Lançado em 2017, o filme é dirigido por Joaquim Hnining e Espen Sandberg, com roteiro de Jeff Nathanson. Dando continuidade à história após Navegando em Águas Misteriosas de 2011, o longa traz de volta personagens clássicos e introduz novos rostos, mantendo o espírito de aventura que consagrou a saga. Na trama, acompanhamos novamente o excêntrico e azarado capitão Jack Sparrow, que dessa vez enfrenta uma ameaça aterrorizante: o capitão Armando Salazar, um antigo inimigo que retorna do além com uma tripulação de fantasmas assassinos. Eles escaparam do misterioso Triângulo do Diabo e agora estão determinados a exterminar todos os piratas dos mares, especialmente Jack. Para sobreviver, Jack Sparrow precisa encontrar o lendário Tridente de Poseidon,
um artefato poderoso capaz de controlar os mares e quebrar maldições. Nessa jornada, ele conta com a ajuda de novos personagens, como Henry Turner e Karina Smyth, que também têm seus próprios objetivos e conexões com o passado. O elenco é um dos grandes destaques do filme, reunindo nomes como Johnny Depp, Javier Bardem, Geoffrey Rush, Brenton Tevites, Kaya Scodelario e Kevin McNally. Javier Bardem entrega um vilão marcante, com uma presença ameaçadora e visual impressionante, enquanto Johnny Depp continua trazendo o humor e o carisma únicos de Jack Sparrow, embora de forma um pouco mais contida em comparação aos primeiros filmes. Visualmente, o filme é espetacular. Os efeitos especiais são de alto nível, especialmente nas cenas envolvendo Salazar e sua tripulação fantasma, que tem um visual sombrio e diferenciado. As sequências de ação são dinâmicas, com batalhas navais, perseguições e momentos criativos que remetem ao estilo clássico da franquia. Por outro lado, o roteiro não é tão inovador. A história segue uma fórmula já conhecida, com a busca por um artefato poderoso e a mistura de humor, ação e elementos sobrenaturais. Em alguns momentos, o filme parece depender bastante da nostalgia, trazendo referências e personagens antigos para agradar os fãs. Ainda assim, A Vingança de Salazar consegue entreter. É um filme leve, divertido e cheio de aventura, ideal para quem já acompanha a saga ou simplesmente quer uma experiência cinematográfica cheia de fantasia e emoção. No fim das contas, pode não ser o melhor capítulo da franquia, mas entrega exatamente aquilo que promete: uma jornada cheia de perigos, humor e piratas navegando rumo ao desconhecido. Se você é fã de aventura, ação e muita pirataria, hoje vamos falar de Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar, o quinto filme de uma das franquias mais icônicas do cinema. Lançado em 2017, o filme é dirigido por Joaquim Hnin e Espen Sandberg, com roteiro de Jeff Nathanson. Dando continuidade à história após Navegando em Águas Misteriosas de 2011, o longa traz de volta personagens clássicos e introduz novos rostos, mantendo o espírito de aventura que consagrou a saga. Na trama, acompanhamos novamente o excêntrico e azarado capitão Jack Sparrow, que dessa vez enfrenta uma ameaça aterrorizante: o capitão Armando Salazar, um antigo inimigo que retorna do além com uma tripulação de fantasmas assassinos. Eles escaparam do misterioso Triângulo do Diabo e agora estão determinados a exterminar todos os piratas dos mares, especialmente Jack. Para sobreviver, Jack Sparrow precisa encontrar o lendário Tridente de Poseidon, um artefato poderoso capaz de controlar os mares e quebrar maldições. Nessa jornada, ele conta com a ajuda de novos personagens, como Henry Turner e Karina Smyth, que também têm seus próprios objetivos e conexões com o passado. O elenco é um dos grandes destaques do filme, reunindo nomes como Johnny Depp, Javier Bardem, Geoffrey Rush, Brenton Tevites, Kaya Scodelario e Kevin McNally. Javier Bardem entrega um vilão marcante, com uma presença ameaçadora e visual impressionante, enquanto Johnny Depp continua trazendo o humor e o carisma únicos de Jack Sparrow, embora de forma um pouco mais contida em comparação aos primeiros filmes. Visualmente, o filme é espetacular. Os efeitos especiais são de alto nível, especialmente nas cenas envolvendo Salazar e sua tripulação fantasma, que tem um visual sombrio e diferenciado. As sequências de ação são dinâmicas, com batalhas navais, perseguições e momentos criativos que remetem ao estilo clássico da franquia. Por outro lado, o roteiro não é tão inovador. A história segue uma fórmula já conhecida, com a busca por um artefato poderoso e a mistura de humor, ação e elementos sobrenaturais. Em alguns momentos, o filme parece depender bastante da nostalgia, trazendo referências e personagens antigos para agradar os fãs. Ainda assim, A Vingança de Salazar consegue entreter. É um filme leve, divertido e cheio de aventura, ideal para quem já acompanha a saga ou simplesmente quer uma experiência cinematográfica cheia de fantasia e emoção. No fim das contas, pode não ser o melhor capítulo da franquia, mas entrega exatamente aquilo que promete: uma jornada cheia de perigos, humor e piratas navegando rumo ao desconhecido. Se você é fã de aventura, ação e muita pirataria, hoje vamos falar de Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar, o quinto filme de uma das franquias mais icônicas do cinema. Lançado em 2017, o filme é dirigido por Joaquim Hnin e Espen Sandberg, com roteiro de Jeff Nathanson. Dando continuidade à história após Navegando em Águas Misteriosas de 2011,
o longa traz de volta personagens clássicos e introduz novos rostos, mantendo o espírito de aventura que consagrou a saga. Na trama, acompanhamos novamente o excêntrico e azarado Capitão Jack Sparrow, que dessa vez enfrenta uma ameaça aterrorizante: o Capitão Armando Salazar, um antigo inimigo que retorna do além com uma tripulação de fantasmas assassinos. Eles escaparam do misterioso Triângulo do Diabo e agora estão determinados a exterminar todos os piratas dos mares, especialmente Jack. Para sobreviver, Jack Sparrow precisa encontrar o lendário Tridente de Poseidon, um artefato poderoso capaz de controlar os mares e quebrar maldições. Nessa jornada, ele conta com a ajuda de novos personagens, como Henry Turner e Karina Smyth, que também têm seus próprios objetivos e conexões com o passado. O elenco é um dos grandes destaques do filme, reunindo nomes como Johnny Depp, Javier Bardem, Geoffrey Rush, Brenton Thwaites, Kaya Scodelario e Kevin McNally. Javier Bardem entrega um vilão marcante, com uma presença ameaçadora e visual impressionante, enquanto Johnny Depp continua trazendo o humor e o carisma únicos de Jack Sparrow, embora de forma um pouco mais contida em comparação aos primeiros filmes. Visualmente, o filme é espetacular. Os efeitos especiais são de alto nível, especialmente nas cenas envolvendo Salazar e sua tripulação fantasma, que tem um visual sombrio e diferenciado. As sequências de ação são dinâmicas, com batalhas navais, perseguições e momentos criativos que remetem ao estilo clássico da franquia. Por outro lado, o roteiro não é tão inovador. A história segue uma fórmula já conhecida, com a busca por um artefato poderoso e a mistura de humor, ação e elementos sobrenaturais. Em alguns momentos, o filme parece depender bastante da nostalgia, trazendo referências e personagens antigos para agradar os fãs. Ainda assim, A Vingança de Salazar consegue entreter. É um filme leve, divertido e cheio de aventura, ideal para quem já acompanha a saga ou simplesmente quer uma experiência cinematográfica cheia de fantasia e emoção. No fim das contas, pode não ser o melhor capítulo da franquia, mas entrega exatamente aquilo que promete: uma jornada cheia de perigos, humor e piratas navegando rumo ao desconhecido. Se você é fã de aventura, ação e muita pirataria, hoje vamos falar de Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar, o quinto filme de uma das franquias mais icônicas do cinema. Lançado em 2017, o filme é dirigido por Joaquim Hnining e Espen Sandberg, com roteiro de Jeff Nathanson. Dando continuidade à história após Navegando em Águas Misteriosas de 2011, o longa traz de volta personagens clássicos e introduz novos rostos, mantendo o espírito de aventura que consagrou a saga. Na trama, acompanhamos novamente o excêntrico e azarado Capitão Jack Sparrow, que dessa vez enfrenta uma ameaça aterrorizante: o Capitão Armando Salazar, um antigo inimigo que retorna do além com uma tripulação de fantasmas assassinos. Eles escaparam do misterioso Triângulo do Diabo e agora estão determinados a exterminar todos os piratas dos mares, especialmente Jack. Para sobreviver, Jack Sparrow precisa encontrar o lendário Tridente de Poseidon, um artefato poderoso capaz de controlar os mares e quebrar maldições. Nessa jornada, ele conta com a ajuda de novos personagens, como Henry Turner e Karina Smyth, que também têm seus próprios objetivos e conexões com o passado. O elenco é um dos grandes destaques do filme, reunindo nomes como Johnny Depp, Javier Bardem, Geoffrey Rush, Brenton Thwaites, Kaya Scodelario e Kevin McNally. Javier Bardem entrega um vilão marcante, com uma presença ameaçadora e visual impressionante, enquanto Johnny Depp continua trazendo o humor e o carisma únicos de Jack Sparrow, embora de forma um pouco mais contida em comparação aos primeiros filmes. Visualmente, o filme é espetacular. Os efeitos especiais são de alto nível, especialmente nas cenas envolvendo Salazar e sua tripulação fantasma, que tem um visual sombrio e diferenciado. As sequências de ação são dinâmicas, com batalhas navais, perseguições e momentos criativos que remetem ao estilo clássico da franquia. Por outro lado, o roteiro não é tão inovador. A história segue uma fórmula já conhecida, com a busca por um artefato poderoso e a mistura de humor, ação e elementos sobrenaturais. Em alguns momentos, o filme parece depender bastante da nostalgia, trazendo referências e personagens antigos para agradar os fãs. Ainda assim, A Vingança de Salazar consegue entreter. É um filme leve, divertido e cheio de aventura, ideal para quem já acompanha a saga ou simplesmente quer uma experiência cinematográfica cheia de fantasia e emoção.
No fim das contas, pode não ser o melhor capítulo da franquia, mas entrega exatamente aquilo que promete: uma jornada cheia de perigos, humor e piratas navegando rumo ao desconhecido. Se você é fã de aventura, ação e muita pirataria, hoje vamos falar de Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar, o quinto filme de uma das franquias mais icônicas do cinema. Lançado em 2017, o filme é dirigido por Joaquim Hnin e Espen Sandberg, com roteiro de Jeff Nathanson. Dando continuidade à história após Navegando em Águas Misteriosas de 2011, o longa traz de volta personagens clássicos e introduz novos rostos, mantendo o espírito de aventura que consagrou a saga. Na trama, acompanhamos novamente o excêntrico e azarado capitão Jack Sparrow, que dessa vez enfrenta uma ameaça aterrorizante: o capitão Armando Salazar, um antigo inimigo que retorna do além com uma tripulação de fantasmas assassinos. Eles escaparam do misterioso Triângulo do Diabo e agora estão determinados a exterminar todos os piratas dos mares, especialmente Jack. Para sobreviver, Jack Sparrow precisa encontrar o lendário Tridente de Poseidon, um artefato poderoso capaz de controlar os mares e quebrar maldições. Nessa jornada, ele conta com a ajuda de novos personagens, como Henry Turner e Karina Smyth, que também têm seus próprios objetivos e conexões com o passado. O elenco é um dos grandes destaques do filme, reunindo nomes como Johnny Depp, Javier Bardem, Geoffrey Rush, Brenton Tevites, Kaya Scodelario e Kevin McNally. Javier Bardem entrega um vilão marcante, com uma presença ameaçadora e visual impressionante, enquanto Johnny Depp continua trazendo o humor e o carisma únicos de Jack Sparrow, embora de forma um pouco mais contida em comparação aos primeiros filmes. Visualmente, o filme é espetacular. Os efeitos especiais são de alto nível, especialmente nas cenas envolvendo Salazar e sua tripulação fantasma, que tem um visual sombrio e diferenciado. As sequências de ação são dinâmicas, com batalhas navais, perseguições e momentos criativos que remetem ao estilo clássico da franquia. Por outro lado, o roteiro não é tão inovador. A história segue uma fórmula já conhecida, com a busca por um artefato poderoso e a mistura de humor, ação e elementos sobrenaturais. Em alguns momentos, o filme parece depender bastante da nostalgia, trazendo referências e personagens antigos para agradar os fãs. Ainda assim, A Vingança de Salazar consegue entreter. É um filme leve, divertido e cheio de aventura, ideal para quem já acompanha a saga ou simplesmente quer uma experiência cinematográfica cheia de fantasia e emoção. No fim das contas, pode não ser o melhor capítulo da franquia, mas entrega exatamente aquilo que promete: uma jornada cheia de perigos, humor e piratas navegando rumo ao desconhecido. Se você é fã de aventura, ação e muita pirataria, hoje vamos falar de Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar, o quinto filme de uma das franquias mais icônicas do cinema. Lançado em 2017, o filme é dirigido por Joaquim Hnin e Espen Sandberg, com roteiro de Jeff Nathanson. Dando continuidade à história após Navegando em Águas Misteriosas de 2011, o longa traz de volta personagens clássicos e introduz novos rostos, mantendo o espírito de aventura que consagrou a saga. Na trama, acompanhamos novamente o excêntrico e azarado capitão Jack Sparrow, que dessa vez enfrenta uma ameaça aterrorizante: o capitão Armando Salazar, um antigo inimigo que retorna do além com uma tripulação de fantasmas assassinos. Eles escaparam do misterioso Triângulo do Diabo e agora estão determinados a exterminar todos os piratas dos mares, especialmente Jack. Para sobreviver, Jack Sparrow precisa encontrar o lendário Tridente de Poseidon, um artefato poderoso capaz de controlar os mares e quebrar maldições. Nessa jornada, ele conta com a ajuda de novos personagens, como Henry Turner e Karina Smyth, que também têm seus próprios objetivos e conexões com o passado. O elenco é um dos grandes destaques do filme, reunindo nomes como Johnny Depp, Javier Bardem, Geoffrey Rush, Brenton Tevites, Kaya Scodelario e Kevin McNally. Javier Bardem entrega um vilão marcante, com uma presença ameaçadora e visual impressionante, enquanto Johnny Depp continua trazendo o humor e o carisma únicos de Jack Sparrow, embora de forma um pouco mais contida em comparação aos primeiros filmes. Visualmente, o filme é espetacular. Os efeitos especiais são de alto nível, especialmente nas cenas envolvendo Salazar e sua tripulação fantasma, que tem um visual sombrio e diferenciado. As sequências de ação são dinâmicas, com batalhas navais, perseguições e momentos criativos que remetem ao estilo clássico da franquia.
Por outro lado, o roteiro não é tão inovador. A história segue uma fórmula já conhecida, com a busca por um artefato poderoso e a mistura de humor, ação e elementos sobrenaturais. Em alguns momentos, o filme parece depender bastante da nostalgia, trazendo referências e personagens antigos para agradar os fãs. Ainda assim, A Vingança de Salazar consegue entreter. É um filme leve, divertido e cheio de aventura, ideal para quem já acompanha a saga ou simplesmente quer uma experiência cinematográfica cheia de fantasia e emoção. No fim das contas, pode não ser o melhor capítulo da franquia, mas entrega exatamente aquilo que promete: uma jornada cheia de perigos, humor e piratas navegando rumo ao desconhecido. Se você é fã de aventura, ação e muita pirataria, hoje vamos falar de Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar, o quinto filme de uma das franquias mais icônicas do cinema. Lançado em 2017, o filme é dirigido por Joaquim Hnining e Espen Sandberg, com roteiro de Jeff Nathanson. Dando continuidade à história após Navegando em Águas Misteriosas de 2011, o longa traz de volta personagens clássicos e introduz novos rostos, mantendo o espírito de aventura que consagrou a saga. Na trama, acompanhamos novamente o excêntrico e azarado capitão Jack Sparrow, que dessa vez enfrenta uma ameaça aterrorizante: o capitão Armando Salazar, um antigo inimigo que retorna do além com uma tripulação de fantasmas assassinos. Eles escaparam do misterioso Triângulo do Diabo e agora estão determinados a exterminar todos os piratas dos mares, especialmente Jack. Para sobreviver, Jack Sparrow precisa encontrar o lendário Tridente de Poseidon, um artefato poderoso capaz de controlar os mares e quebrar maldições. Nessa jornada, ele conta com a ajuda de novos personagens, como Henry Turner e Karina Smyth, que também têm seus próprios objetivos e conexões com o passado. O elenco é um dos grandes destaques do filme, reunindo nomes como Johnny Depp, Javier Bardem, Geoffrey Rush, Brenton Tevites, Kaya Scodelario e Kevin McNally. Javier Bardem entrega um vilão marcante, com uma presença ameaçadora e visual impressionante, enquanto Johnny Depp continua trazendo o humor e o carisma únicos de Jack Sparrow, embora de forma um pouco mais contida em comparação aos primeiros filmes. Visualmente, o filme é espetacular. Os efeitos especiais são de alto nível, especialmente nas cenas envolvendo Salazar e sua tripulação fantasma, que tem um visual sombrio e diferenciado. As sequências de ação são dinâmicas, com batalhas navais, perseguições e momentos criativos que remetem ao estilo clássico da franquia. Por outro lado, o roteiro não é tão inovador. A história segue uma fórmula já conhecida, com a busca por um artefato poderoso e a mistura de humor, ação e elementos sobrenaturais. Em alguns momentos, o filme parece depender bastante da nostalgia, trazendo referências e personagens antigos para agradar os fãs. Ainda assim, A Vingança de Salazar consegue entreter. É um filme leve, divertido e cheio de aventura, ideal para quem já acompanha a saga ou simplesmente quer uma experiência cinematográfica cheia de fantasia e emoção. No fim das contas, pode não ser o melhor capítulo da franquia, mas entrega exatamente aquilo que promete: uma jornada cheia de perigos, humor e piratas navegando rumo ao desconhecido. Se você é fã de aventura, ação e muita pirataria, hoje vamos falar de Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar, o quinto filme de uma das franquias mais icônicas do cinema. Lançado em 2017, o filme é dirigido por Joaquim Hnining e Espen Sandberg, com roteiro de Jeff Nathanson. Dando continuidade à história após Navegando em Águas Misteriosas de 2011, o longa traz de volta personagens clássicos e introduz novos rostos, mantendo o espírito de aventura que consagrou a saga. Na trama, acompanhamos novamente o excêntrico e azarado capitão Jack Sparrow, que dessa vez enfrenta uma ameaça aterrorizante: o capitão Armando Salazar, um antigo inimigo que retorna do além com uma tripulação de fantasmas assassinos. Eles escaparam do misterioso Triângulo do Diabo e agora estão determinados a exterminar todos os piratas dos mares, especialmente Jack. Para sobreviver, Jack Sparrow precisa encontrar o lendário Tridente de Poseidon, um artefato poderoso capaz de controlar os mares e quebrar maldições. Nessa jornada, ele conta com a ajuda de novos personagens, como Henry Turner e Karina Smyth, que também têm seus próprios objetivos e conexões com o passado. O elenco é um dos grandes destaques do filme, reunindo nomes como Johnny Depp, Javier Bardem, Geoffrey Rush, Brenton Tevites, Kaya Scodelario e Kevin McNally.
Javier Bardem entrega um vilão marcante, com uma presença ameaçadora e visual impressionante, enquanto Johnny Depp continua trazendo o humor e o carisma únicos de Jack Sparrow, embora de forma um pouco mais contida em comparação aos primeiros filmes. Visualmente, o filme é espetacular. Os efeitos especiais são de alto nível, especialmente nas cenas envolvendo Salazar e sua tripulação fantasma, que tem um visual sombrio e diferenciado. As sequências de ação são dinâmicas, com batalhas navais, perseguições e momentos criativos que remetem ao estilo clássico da franquia. Por outro lado, o roteiro não é tão inovador. A história segue uma fórmula já conhecida, com a busca por um artefato poderoso e a mistura de humor, ação e elementos sobrenaturais. Em alguns momentos, o filme parece depender bastante da nostalgia, trazendo referências e personagens antigos para agradar os fãs. Ainda assim, A Vingança de Salazar consegue entreter. É um filme leve, divertido e cheio de aventura, ideal para quem já acompanha a saga ou simplesmente quer uma experiência cinematográfica cheia de fantasia e emoção. No fim das contas, pode não ser o melhor capítulo da franquia, mas entrega exatamente aquilo que promete: uma jornada cheia de perigos, humor e piratas navegando rumo ao desconhecido. Se você é fã de aventura, ação e muita pirataria, hoje vamos falar de Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar, o quinto filme de uma das franquias mais icônicas do cinema. Lançado em 2017, o filme é dirigido por Joaquim Hnining e Espen Sandberg, com roteiro de Jeff Nathanson. Dando continuidade à história após Navegando em Águas Misteriosas de 2011, o longa traz de volta personagens clássicos e introduz novos rostos, mantendo o espírito de aventura que consagrou a saga. Na trama, acompanhamos novamente o excêntrico e azarado capitão Jack Sparrow, que dessa vez enfrenta uma ameaça aterrorizante: o capitão Armando Salazar, um antigo inimigo que retorna do além com uma tripulação de fantasmas assassinos. Eles escaparam do misterioso Triângulo do Diabo e agora estão determinados a exterminar todos os piratas dos mares, especialmente Jack. Para sobreviver, Jack Sparrow precisa encontrar o lendário Tridente de Poseidon, um artefato poderoso capaz de controlar os mares e quebrar maldições. Nessa jornada, ele conta com a ajuda de novos personagens, como Henry Turner e Karina Smyth, que também têm seus próprios objetivos e conexões com o passado. O elenco é um dos grandes destaques do filme, reunindo nomes como Johnny Depp, Javier Bardem, Geoffrey Rush, Brenton Tevites, Kaya Scodelario e Kevin McNally. Javier Bardem entrega um vilão marcante, com uma presença ameaçadora e visual impressionante, enquanto Johnny Depp continua trazendo o humor e o carisma únicos de Jack Sparrow, embora de forma um pouco mais contida em comparação aos primeiros filmes. Visualmente, o filme é espetacular. Os efeitos especiais são de alto nível, especialmente nas cenas envolvendo Salazar e sua tripulação fantasma, que tem um visual sombrio e diferenciado. As sequências de ação são dinâmicas, com batalhas navais, perseguições e momentos criativos que remetem ao estilo clássico da franquia. Por outro lado, o roteiro não é tão inovador. A história segue uma fórmula já conhecida, com a busca por um artefato poderoso e a mistura de humor, ação e elementos sobrenaturais. Em alguns momentos, o filme parece depender bastante da nostalgia, trazendo referências e personagens antigos para agradar os fãs. Ainda assim, A Vingança de Salazar consegue entreter. É um filme leve, divertido e cheio de aventura, ideal para quem já acompanha a saga ou simplesmente quer uma experiência cinematográfica cheia de fantasia e emoção. No fim das contas, pode não ser o melhor capítulo da franquia, mas entrega exatamente aquilo que promete: uma jornada cheia de perigos, humor e piratas navegando rumo ao desconhecido. Se você é fã de aventura, ação e muita pirataria, hoje vamos falar de Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar, o quinto filme de uma das franquias mais icônicas do cinema. Lançado em 2017, o filme é dirigido por Joaquim Hnining e Espen Sandberg, com roteiro de Jeff Nathanson. Dando continuidade à história após Navegando em Águas Misteriosas de 2011, o longa traz de volta personagens clássicos e introduz novos rostos, mantendo o espírito de aventura que consagrou a saga. Na trama, acompanhamos novamente o excêntrico e azarado capitão Jack Sparrow, que dessa vez enfrenta uma ameaça aterrorizante: o capitão Armando Salazar, um antigo inimigo que retorna do além com uma tripulação de fantasmas assassinos.
Eles escaparam do misterioso Triângulo do Diabo e agora estão determinados a exterminar todos os piratas dos mares, especialmente Jack. Para sobreviver, Jack Sparrow precisa encontrar o lendário Tridente de Poseidon, um artefato poderoso capaz de controlar os mares e quebrar maldições. Nessa jornada, ele conta com a ajuda de novos personagens, como Henry Turner e Karina SMYTH, que também têm seus próprios objetivos e conexões com o passado. O elenco é um dos grandes destaques do filme, reunindo nomes como Johnny Depp, Javier Bardem, Geoffrey Rush, Brenton Tevites, Kaya Scodelario e Kevin McNally. Javier Bardem entrega um vilão marcante, com uma presença ameaçadora e visual impressionante, enquanto Johnny Depp continua trazendo o humor e o carisma únicos de Jack Sparrow, embora de forma um pouco mais contida em comparação aos primeiros filmes. Visualmente, o filme é espetacular. Os efeitos especiais são de alto nível, especialmente nas cenas envolvendo Salazar e sua tripulação fantasma, que tem um visual sombrio e diferenciado. As sequências de ação são dinâmicas, com batalhas navais, perseguições e momentos criativos que remetem ao estilo clássico da franquia. Por outro lado, o roteiro não é tão inovador. A história segue uma fórmula já conhecida, com a busca por um artefato poderoso e a mistura de humor, ação e elementos sobrenaturais. Em alguns momentos, o filme parece depender bastante da nostalgia, trazendo referências e personagens antigos para agradar os fãs. Ainda assim, A Vingança de Salazar consegue entreter. É um filme leve, divertido e cheio de aventura, ideal para quem já acompanha a saga ou simplesmente quer uma experiência cinematográfica cheia de fantasia e emoção. No fim das contas, pode não ser o melhor capítulo da franquia, mas entrega exatamente aquilo que promete: uma jornada cheia de perigos, humor e piratas navegando rumo ao desconhecido. Se você é fã de aventura, ação e muita pirataria, hoje vamos falar de Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar, o quinto filme de uma das franquias mais icônicas do cinema. Lançado em 2017, o filme é dirigido por Joaquim Hnin e Espen Sandberg, com roteiro de Jeff Nathanson. Dando continuidade à história após Navegando em Águas Misteriosas de 2011, o longa traz de volta personagens clássicos e introduz novos rostos, mantendo o espírito de aventura que consagrou a saga. Na trama, acompanhamos novamente o excêntrico e azarado capitão Jack Sparrow, que dessa vez enfrenta uma ameaça aterrorizante: o capitão Armando Salazar, um antigo inimigo que retorna do além com uma tripulação de fantasmas assassinos. Eles escaparam do misterioso Triângulo do Diabo e agora estão determinados a exterminar todos os piratas dos mares, especialmente Jack. Para sobreviver, Jack Sparrow precisa encontrar o lendário Tridente de Poseidon, um artefato poderoso capaz de controlar os mares e quebrar maldições. Nessa jornada, ele conta com a ajuda de novos personagens, como Henry Turner e Karina SMYTH, que também têm seus próprios objetivos e conexões com o passado. O elenco é um dos grandes destaques do filme, reunindo nomes como Johnny Depp, Javier Bardem, Geoffrey Rush, Brenton Tevites, Kaya Scodelario e Kevin McNally. Javier Bardem entrega um vilão marcante, com uma presença ameaçadora e visual impressionante, enquanto Johnny Depp continua trazendo o humor e o carisma únicos de Jack Sparrow, embora de forma um pouco mais contida em comparação aos primeiros filmes. Visualmente, o filme é espetacular. Os efeitos especiais são de alto nível, especialmente nas cenas envolvendo Salazar e sua tripulação fantasma, que tem um visual sombrio e diferenciado. As sequências de ação são dinâmicas, com batalhas navais, perseguições e momentos criativos que remetem ao estilo clássico da franquia. Por outro lado, o roteiro não é tão inovador. A história segue uma fórmula já conhecida, com a busca por um artefato poderoso e a mistura de humor, ação e elementos sobrenaturais. Em alguns momentos, o filme parece depender bastante da nostalgia, trazendo referências e personagens antigos para agradar os fãs. Ainda assim, A Vingança de Salazar consegue entreter. É um filme leve, divertido e cheio de aventura, ideal para quem já acompanha a saga ou simplesmente quer uma experiência cinematográfica cheia de fantasia e emoção. No fim das contas, pode não ser o melhor capítulo da franquia, mas entrega exatamente aquilo que promete: uma jornada cheia de perigos, humor e piratas navegando rumo ao desconhecido. Se você é fã de aventura, ação e muita pirataria, hoje vamos falar de Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar,
o quinto filme de uma das franquias mais icônicas do cinema. Lançado em 2017, o filme é dirigido por Joaquim Hnining e Espen Sandberg, com roteiro de Jeff Nathanson. Dando continuidade à história após Navegando em Águas Misteriosas de 2011, o longa traz de volta personagens clássicos e introduz novos rostos, mantendo o espírito de aventura que consagrou a saga. Na trama, acompanhamos novamente o excêntrico e azarado Capitão Jack Sparrow, que dessa vez enfrenta uma ameaça aterrorizante: o Capitão Armando Salazar, um antigo inimigo que retorna do além com uma tripulação de fantasmas assassinos. Eles escaparam do misterioso Triângulo do Diabo e agora estão determinados a exterminar todos os piratas dos mares, especialmente Jack. Para sobreviver, Jack Sparrow precisa encontrar o lendário Tridente de Poseidon, um artefato poderoso capaz de controlar os mares e quebrar maldições. Nessa jornada, ele conta com a ajuda de novos personagens, como Henry Turner e Karina Smyth, que também têm seus próprios objetivos e conexões com o passado. O elenco é um dos grandes destaques do filme, reunindo nomes como Johnny Depp, Javier Bardem, Geoffrey Rush, Brenton Thwaites, Kaya Scodelario e Kevin McNally. Javier Bardem entrega um vilão marcante, com uma presença ameaçadora e visual impressionante, enquanto Johnny Depp continua trazendo o humor e o carisma únicos de Jack Sparrow, embora de forma um pouco mais contida em comparação aos primeiros filmes. Visualmente, o filme é espetacular. Os efeitos especiais são de alto nível, especialmente nas cenas envolvendo Salazar e sua tripulação fantasma, que tem um visual sombrio e diferenciado. As sequências de ação são dinâmicas, com batalhas navais, perseguições e momentos criativos que remetem ao estilo clássico da franquia. Por outro lado, o roteiro não é tão inovador. A história segue uma fórmula já conhecida, com a busca por um artefato poderoso e a mistura de humor, ação e elementos sobrenaturais. Em alguns momentos, o filme parece depender bastante da nostalgia, trazendo referências e personagens antigos para agradar os fãs. Ainda assim, A Vingança de Salazar consegue entreter. É um filme leve, divertido e cheio de aventura, ideal para quem já acompanha a saga ou simplesmente quer uma experiência cinematográfica cheia de fantasia e emoção. No fim das contas, pode não ser o melhor capítulo da franquia, mas entrega exatamente aquilo que promete: uma jornada cheia de perigos, humor e piratas navegando rumo ao desconhecido. Se você é fã de aventura, ação e muita pirataria, hoje vamos falar de Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar, o quinto filme de uma das franquias mais icônicas do cinema. Lançado em 2017, o filme é dirigido por Joaquim Hnining e Espen Sandberg, com roteiro de Jeff Nathanson. Dando continuidade à história após Navegando em Águas Misteriosas de 2011, o longa traz de volta personagens clássicos e introduz novos rostos, mantendo o espírito de aventura que consagrou a saga. Na trama, acompanhamos novamente o excêntrico e azarado Capitão Jack Sparrow, que dessa vez enfrenta uma ameaça aterrorizante: o Capitão Armando Salazar, um antigo inimigo que retorna do além com uma tripulação de fantasmas assassinos. Eles escaparam do misterioso Triângulo do Diabo e agora estão determinados a exterminar todos os piratas dos mares, especialmente Jack. Para sobreviver, Jack Sparrow precisa encontrar o lendário Tridente de Poseidon, um artefato poderoso capaz de controlar os mares e quebrar maldições. Nessa jornada, ele conta com a ajuda de novos personagens, como Henry Turner e Karina Smyth, que também têm seus próprios objetivos e conexões com o passado. O elenco é um dos grandes destaques do filme, reunindo nomes como Johnny Depp, Javier Bardem, Geoffrey Rush, Brenton Thwaites, Kaya Scodelario e Kevin McNally. Javier Bardem entrega um vilão marcante, com uma presença ameaçadora e visual impressionante, enquanto Johnny Depp continua trazendo o humor e o carisma únicos de Jack Sparrow, embora de forma um pouco mais contida em comparação aos primeiros filmes. Visualmente, o filme é espetacular. Os efeitos especiais são de alto nível, especialmente nas cenas envolvendo Salazar e sua tripulação fantasma, que tem um visual sombrio e diferenciado. As sequências de ação são dinâmicas, com batalhas navais, perseguições e momentos criativos que remetem ao estilo clássico da franquia. Por outro lado, o roteiro não é tão inovador. A história segue uma fórmula já conhecida, com a busca por um artefato poderoso e a mistura de humor, ação e elementos sobrenaturais. Em alguns momentos, o filme parece depender bastante da nostalgia,
trazendo referências e personagens antigos para agradar os fãs. Ainda assim, A Vingança de Salazar consegue entreter. É um filme leve, divertido e cheio de aventura, ideal para quem já acompanha a saga ou simplesmente quer uma experiência cinematográfica cheia de fantasia e emoção. No fim das contas, pode não ser o melhor capítulo da franquia, mas entrega exatamente aquilo que promete: uma jornada cheia de perigos, humor e piratas navegando rumo ao desconhecido. Se você é fã de aventura, ação e muita pirataria, hoje vamos falar de Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar, o quinto filme de uma das franquias mais icônicas do cinema. Lançado em 2017, o filme é dirigido por Joaquim Hnin e Espen Sandberg, com roteiro de Jeff Nathanson. Dando continuidade à história após Navegando em Águas Misteriosas de 2011, o longa traz de volta personagens clássicos e introduz novos rostos, mantendo o espírito de aventura que consagrou a saga. Na trama, acompanhamos novamente o excêntrico e azarado capitão Jack Sparrow, que dessa vez enfrenta uma ameaça aterrorizante: o capitão Armando Salazar, um antigo inimigo que retorna do além com uma tripulação de fantasmas assassinos. Eles escaparam do misterioso Triângulo do Diabo e agora estão determinados a exterminar todos os piratas dos mares, especialmente Jack. Para sobreviver, Jack Sparrow precisa encontrar o lendário Tridente de Poseidon, um artefato poderoso capaz de controlar os mares e quebrar maldições. Nessa jornada, ele conta com a ajuda de novos personagens, como Henry Turner e Karina Smyth, que também têm seus próprios objetivos e conexões com o passado. O elenco é um dos grandes destaques do filme, reunindo nomes como Johnny Depp, Javier Bardem, Geoffrey Rush, Brenton Tevites, Kaya Scodelario e Kevin McNally. Javier Bardem entrega um vilão marcante, com uma presença ameaçadora e visual impressionante, enquanto Johnny Depp continua trazendo o humor e o carisma únicos de Jack Sparrow, embora de forma um pouco mais contida em comparação aos primeiros filmes. Visualmente, o filme é espetacular. Os efeitos especiais são de alto nível, especialmente nas cenas envolvendo Salazar e sua tripulação fantasma, que tem um visual sombrio e diferenciado. As sequências de ação são dinâmicas, com batalhas navais, perseguições e momentos criativos que remetem ao estilo clássico da franquia. Por outro lado, o roteiro não é tão inovador. A história segue uma fórmula já conhecida, com a busca por um artefato poderoso e a mistura de humor, ação e elementos sobrenaturais. Em alguns momentos, o filme parece depender bastante da nostalgia, trazendo referências e personagens antigos para agradar os fãs. Ainda assim, A Vingança de Salazar consegue entreter. É um filme leve, divertido e cheio de aventura, ideal para quem já acompanha a saga ou simplesmente quer uma experiência cinematográfica cheia de fantasia e emoção. No fim das contas, pode não ser o melhor capítulo da franquia, mas entrega exatamente aquilo que promete: uma jornada cheia de perigos, humor e piratas navegando rumo ao desconhecido. Se você é fã de aventura, ação e muita pirataria, hoje vamos falar de Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar, o quinto filme de uma das franquias mais icônicas do cinema. Lançado em 2017, o filme é dirigido por Joaquim Hnin e Espen Sandberg, com roteiro de Jeff Nathanson. Dando continuidade à história após Navegando em Águas Misteriosas de 2011, o longa traz de volta personagens clássicos e introduz novos rostos, mantendo o espírito de aventura que consagrou a saga. Na trama, acompanhamos novamente o excêntrico e azarado capitão Jack Sparrow, que dessa vez enfrenta uma ameaça aterrorizante: o capitão Armando Salazar, um antigo inimigo que retorna do além com uma tripulação de fantasmas assassinos. Eles escaparam do misterioso Triângulo do Diabo e agora estão determinados a exterminar todos os piratas dos mares, especialmente Jack. Para sobreviver, Jack Sparrow precisa encontrar o lendário Tridente de Poseidon, um artefato poderoso capaz de controlar os mares e quebrar maldições. Nessa jornada, ele conta com a ajuda de novos personagens, como Henry Turner e Karina Smyth, que também têm seus próprios objetivos e conexões com o passado. O elenco é um dos grandes destaques do filme, reunindo nomes como Johnny Depp, Javier Bardem, Geoffrey Rush, Brenton Tevites, Kaya Scodelario e Kevin McNally. Javier Bardem entrega um vilão marcante, com uma presença ameaçadora e visual impressionante, enquanto Johnny Depp continua trazendo o humor e o carisma únicos de Jack Sparrow, embora de forma um pouco mais contida em comparação aos primeiros filmes. Visualmente, o filme é espetacular.
Os efeitos especiais são de alto nível, especialmente nas cenas envolvendo Salazar e sua tripulação fantasma, que tem um visual sombrio e diferenciado. As sequências de ação são dinâmicas, com batalhas navais, perseguições e momentos criativos que remetem ao estilo clássico da franquia. Por outro lado, o roteiro não é tão inovador. A história segue uma fórmula já conhecida, com a busca por um artefato poderoso e a mistura de humor, ação e elementos sobrenaturais. Em alguns momentos, o filme parece depender bastante da nostalgia, trazendo referências e personagens antigos para agradar os fãs. Ainda assim, A Vingança de Salazar consegue entreter. É um filme leve, divertido e cheio de aventura, ideal para quem já acompanha a saga ou simplesmente quer uma experiência cinematográfica cheia de fantasia e emoção. No fim das contas, pode não ser o melhor capítulo da franquia, mas entrega exatamente aquilo que promete: uma jornada cheia de perigos, humor e piratas navegando rumo ao desconhecido. Se você é fã de aventura, ação e muita pirataria, hoje vamos falar de Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar, o quinto filme de uma das franquias mais icônicas do cinema. Lançado em 2017, o filme é dirigido por Joaquim Hnining e Espen Sandberg, com roteiro de Jeff Nathanson. Dando continuidade à história após Navegando em Águas Misteriosas de 2011, o longa traz de volta personagens clássicos e introduz novos rostos, mantendo o espírito de aventura que consagrou a saga. Na trama, acompanhamos novamente o excêntrico e azarado capitão Jack Sparrow, que dessa vez enfrenta uma ameaça aterrorizante: o capitão Armando Salazar, um antigo inimigo que retorna do além com uma tripulação de fantasmas assassinos. Eles escaparam do misterioso Triângulo do Diabo e agora estão determinados a exterminar todos os piratas dos mares, especialmente Jack. Para sobreviver, Jack Sparrow precisa encontrar o lendário Tridente de Poseidon, um artefato poderoso capaz de controlar os mares e quebrar maldições. Nessa jornada, ele conta com a ajuda de novos personagens, como Henry Turner e Karina SMYTH, que também têm seus próprios objetivos e conexões com o passado. O elenco é um dos grandes destaques do filme, reunindo nomes como Johnny Depp, Javier Bardem, Geoffrey Rush, Brenton Tevites, Kaia Scodelario e Kevin McNally. Javier Bardem entrega um vilão marcante, com uma presença ameaçadora e visual impressionante, enquanto Johnny Depp continua trazendo o humor e o carisma únicos de Jack Sparrow, embora de forma um pouco mais contida em comparação aos primeiros filmes. Visualmente, o filme é espetacular. Os efeitos especiais são de alto nível, especialmente nas cenas envolvendo Salazar e sua tripulação fantasma, que tem um visual sombrio e diferenciado. As sequências de ação são dinâmicas, com batalhas navais, perseguições e momentos criativos que remetem ao estilo clássico da franquia. Por outro lado, o roteiro não é tão inovador. A história segue uma fórmula já conhecida, com a busca por um artefato poderoso e a mistura de humor, ação e elementos sobrenaturais. Em alguns momentos, o filme parece depender bastante da nostalgia, trazendo referências e personagens antigos para agradar os fãs. Ainda assim, A Vingança de Salazar consegue entreter. É um filme leve, divertido e cheio de aventura, ideal para quem já acompanha a saga ou simplesmente quer uma experiência cinematográfica cheia de fantasia e emoção. No fim das contas, pode não ser o melhor capítulo da franquia, mas entrega exatamente aquilo que promete: uma jornada cheia de perigos, humor e piratas navegando rumo ao desconhecido. Se você é fã de aventura, ação e muita pirataria, hoje vamos falar de Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar, o quinto filme de uma das franquias mais icônicas do cinema. Lançado em 2017, o filme é dirigido por Joaquim Hnining e Espen Sandberg, com roteiro de Jeff Nathanson. Dando continuidade à história após Navegando em Águas Misteriosas de 2011, o longa traz de volta personagens clássicos e introduz novos rostos, mantendo o espírito de aventura que consagrou a saga. Na trama, acompanhamos novamente o excêntrico e azarado capitão Jack Sparrow, que dessa vez enfrenta uma ameaça aterrorizante: o capitão Armando Salazar, um antigo inimigo que retorna do além com uma tripulação de fantasmas assassinos. Eles escaparam do misterioso Triângulo do Diabo e agora estão determinados a exterminar todos os piratas dos mares, especialmente Jack. Para sobreviver, Jack Sparrow precisa encontrar o lendário Tridente de Poseidon, um artefato poderoso capaz de controlar os mares e quebrar maldições.
Nessa jornada, ele conta com a ajuda de novos personagens, como Henry Turner e Karina Smyth, que também têm seus próprios objetivos e conexões com o passado. O elenco é um dos grandes destaques do filme, reunindo nomes como Johnny Depp, Javier Bardem, Geoffrey Rush, Brenton Tevites, Kaya Scodelario e Kevin McNally. Javier Bardem entrega um vilão marcante, com uma presença ameaçadora e visual impressionante, enquanto Johnny Depp continua trazendo o humor e o carisma únicos de Jack Sparrow, embora de forma um pouco mais contida em comparação aos primeiros filmes. Visualmente, o filme é espetacular. Os efeitos especiais são de alto nível, especialmente nas cenas envolvendo Salazar e sua tripulação fantasma, que tem um visual sombrio e diferenciado. As sequências de ação são dinâmicas, com batalhas navais, perseguições e momentos criativos que remetem ao estilo clássico da franquia. Por outro lado, o roteiro não é tão inovador. A história segue uma fórmula já conhecida, com a busca por um artefato poderoso e a mistura de humor, ação e elementos sobrenaturais. Em alguns momentos, o filme parece depender bastante da nostalgia, trazendo referências e personagens antigos para agradar os fãs. Ainda assim, A Vingança de Salazar consegue entreter. É um filme leve, divertido e cheio de aventura, ideal para quem já acompanha a saga ou simplesmente quer uma experiência cinematográfica cheia de fantasia e emoção. No fim das contas, pode não ser o melhor capítulo da franquia, mas entrega exatamente aquilo que promete: uma jornada cheia de perigos, humor e piratas navegando rumo ao desconhecido. Se você é fã de aventura, ação e muita pirataria, hoje vamos falar de Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar, o quinto filme de uma das franquias mais icônicas do cinema. Lançado em 2017, o filme é dirigido por Joaquim Hnining e Espen Sandberg, com roteiro de Jeff Nathanson. Dando continuidade à história após Navegando em Águas Misteriosas de 2011, o longa traz de volta personagens clássicos e introduz novos rostos, mantendo o espírito de aventura que consagrou a saga. Na trama, acompanhamos novamente o excêntrico e azarado capitão Jack Sparrow, que dessa vez enfrenta uma ameaça aterrorizante: o capitão Armando Salazar, um antigo inimigo que retorna do além com uma tripulação de fantasmas assassinos. Eles escaparam do misterioso Triângulo do Diabo e agora estão determinados a exterminar todos os piratas dos mares, especialmente Jack. Para sobreviver, Jack Sparrow precisa encontrar o lendário Tridente de Poseidon, um artefato poderoso capaz de controlar os mares e quebrar maldições. Nessa jornada, ele conta com a ajuda de novos personagens, como Henry Turner e Karina Smyth, que também têm seus próprios objetivos e conexões com o passado. O elenco é um dos grandes destaques do filme, reunindo nomes como Johnny Depp, Javier Bardem, Geoffrey Rush, Brenton Tevites, Kaya Scodelario e Kevin McNally. Javier Bardem entrega um vilão marcante, com uma presença ameaçadora e visual impressionante, enquanto Johnny Depp continua trazendo o humor e o carisma únicos de Jack Sparrow, embora de forma um pouco mais contida em comparação aos primeiros filmes. Visualmente, o filme é espetacular. Os efeitos especiais são de alto nível, especialmente nas cenas envolvendo Salazar e sua tripulação fantasma, que tem um visual sombrio e diferenciado. As sequências de ação são dinâmicas, com batalhas navais, perseguições e momentos criativos que remetem ao estilo clássico da franquia. Por outro lado, o roteiro não é tão inovador. A história segue uma fórmula já conhecida, com a busca por um artefato poderoso e a mistura de humor, ação e elementos sobrenaturais. Em alguns momentos, o filme parece depender bastante da nostalgia, trazendo referências e personagens antigos para agradar os fãs. Ainda assim, A Vingança de Salazar consegue entreter. É um filme leve, divertido e cheio de aventura, ideal para quem já acompanha a saga ou simplesmente quer uma experiência cinematográfica cheia de fantasia e emoção. No fim das contas, pode não ser o melhor capítulo da franquia, mas entrega exatamente aquilo que promete: uma jornada cheia de perigos, humor e piratas navegando rumo ao desconhecido. Se você é fã de aventura, ação e muita pirataria, hoje vamos falar de Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar, o quinto filme de uma das franquias mais icônicas do cinema. Lançado em 2017, o filme é dirigido por Joaquim Hnining e Espen Sandberg, com roteiro de Jeff Nathanson. Dando continuidade à história após Navegando em Águas Misteriosas de 2011, o longa traz de volta personagens clássicos e introduz novos rostos,
mantendo o espírito de aventura que consagrou a saga. Na trama, acompanhamos novamente o excêntrico e azarado Capitão Jack Sparrow, que dessa vez enfrenta uma ameaça aterrorizante: o Capitão Armando Salazar, um antigo inimigo que retorna do além com uma tripulação de fantasmas assassinos. Eles escaparam do misterioso Triângulo do Diabo e agora estão determinados a exterminar todos os piratas dos mares, especialmente Jack. Para sobreviver, Jack Sparrow precisa encontrar o lendário Tridente de Poseidon, um artefato poderoso capaz de controlar os mares e quebrar maldições. Nessa jornada, ele conta com a ajuda de novos personagens, como Henry Turner e Karina SMYTH, que também têm seus próprios objetivos e conexões com o passado. O elenco é um dos grandes destaques do filme, reunindo nomes como Johnny Depp, Javier Bardem, Geoffrey Rush, Brenton Tevites, Kaia Scodelario e Kevin McNally. Javier Bardem entrega um vilão marcante, com uma presença ameaçadora e visual impressionante, enquanto Johnny Depp continua trazendo o humor e o carisma únicos de Jack Sparrow, embora de forma um pouco mais contida em comparação aos primeiros filmes. Visualmente, o filme é espetacular. Os efeitos especiais são de alto nível, especialmente nas cenas envolvendo Salazar e sua tripulação fantasma, que tem um visual sombrio e diferenciado. As sequências de ação são dinâmicas, com batalhas navais, perseguições e momentos criativos que remetem ao estilo clássico da franquia. Por outro lado, o roteiro não é tão inovador. A história segue uma fórmula já conhecida, com a busca por um artefato poderoso e a mistura de humor, ação e elementos sobrenaturais. Em alguns momentos, o filme parece depender bastante da nostalgia, trazendo referências e personagens antigos para agradar os fãs. Ainda assim, A Vingança de Salazar consegue entreter. É um filme leve, divertido e cheio de aventura, ideal para quem já acompanha a saga ou simplesmente quer uma experiência cinematográfica cheia de fantasia e emoção. No fim das contas, pode não ser o melhor capítulo da franquia, mas entrega exatamente aquilo que promete: uma jornada cheia de perigos, humor e piratas navegando rumo ao desconhecido. Se você é fã de aventura, ação e muita pirataria, hoje vamos falar de Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar, o quinto filme de uma das franquias mais icônicas do cinema. Lançado em 2017, o filme é dirigido por Joaquim Hnin e Espen Sandberg, com roteiro de Jeff Nathanson. Dando continuidade à história após Navegando em Águas Misteriosas de 2011, o longa traz de volta personagens clássicos e introduz novos rostos, mantendo o espírito de aventura que consagrou a saga. Na trama, acompanhamos novamente o excêntrico e azarado Capitão Jack Sparrow, que dessa vez enfrenta uma ameaça aterrorizante: o Capitão Armando Salazar, um antigo inimigo que retorna do além com uma tripulação de fantasmas assassinos. Eles escaparam do misterioso Triângulo do Diabo e agora estão determinados a exterminar todos os piratas dos mares, especialmente Jack. Para sobreviver, Jack Sparrow precisa encontrar o lendário Tridente de Poseidon, um artefato poderoso capaz de controlar os mares e quebrar maldições. Nessa jornada, ele conta com a ajuda de novos personagens, como Henry Turner e Karina SMYTH, que também têm seus próprios objetivos e conexões com o passado. O elenco é um dos grandes destaques do filme, reunindo nomes como Johnny Depp, Javier Bardem, Geoffrey Rush, Brenton Tevites, Kaia Scodelario e Kevin McNally. Javier Bardem entrega um vilão marcante, com uma presença ameaçadora e visual impressionante, enquanto Johnny Depp continua trazendo o humor e o carisma únicos de Jack Sparrow, embora de forma um pouco mais contida em comparação aos primeiros filmes. Visualmente, o filme é espetacular. Os efeitos especiais são de alto nível, especialmente nas cenas envolvendo Salazar e sua tripulação fantasma, que tem um visual sombrio e diferenciado. As sequências de ação são dinâmicas, com batalhas navais, perseguições e momentos criativos que remetem ao estilo clássico da franquia. Por outro lado, o roteiro não é tão inovador. A história segue uma fórmula já conhecida, com a busca por um artefato poderoso e a mistura de humor, ação e elementos sobrenaturais. Em alguns momentos, o filme parece depender bastante da nostalgia, trazendo referências e personagens antigos para agradar os fãs. Ainda assim, A Vingança de Salazar consegue entreter. É um filme leve, divertido e cheio de aventura, ideal para quem já acompanha a saga ou simplesmente quer uma experiência cinematográfica cheia de fantasia e emoção. No fim das contas, pode não ser o melhor capítulo da franquia,
mas entrega exatamente aquilo que promete: uma jornada cheia de perigos, humor e piratas navegando rumo ao desconhecido. Se você é fã de aventura, ação e muita pirataria, hoje vamos falar de Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar, o quinto filme de uma das franquias mais icônicas do cinema. Lançado em 2017, o filme é dirigido por Joaquim Hnining e Espen Sandberg, com roteiro de Jeff Nathanson. Dando continuidade à história após Navegando em Águas Misteriosas de 2011, o longa traz de volta personagens clássicos e introduz novos rostos, mantendo o espírito de aventura que consagrou a saga. Na trama, acompanhamos novamente o excêntrico e azarado capitão Jack Sparrow, que dessa vez enfrenta uma ameaça aterrorizante: o capitão Armando Salazar, um antigo inimigo que retorna do além com uma tripulação de fantasmas assassinos. Eles escaparam do misterioso Triângulo do Diabo e agora estão determinados a exterminar todos os piratas dos mares, especialmente Jack. Para sobreviver, Jack Sparrow precisa encontrar o lendário Tridente de Poseidon, um artefato poderoso capaz de controlar os mares e quebrar maldições. Nessa jornada, ele conta com a ajuda de novos personagens, como Henry Turner e Karina Smyth, que também têm seus próprios objetivos e conexões com o passado. O elenco é um dos grandes destaques do filme, reunindo nomes como Johnny Depp, Javier Bardem, Geoffrey Rush, Brenton Tevites, Kaya Scodelario e Kevin McNally. Javier Bardem entrega um vilão marcante, com uma presença ameaçadora e visual impressionante, enquanto Johnny Depp continua trazendo o humor e o carisma únicos de Jack Sparrow, embora de forma um pouco mais contida em comparação aos primeiros filmes. Visualmente, o filme é espetacular. Os efeitos especiais são de alto nível, especialmente nas cenas envolvendo Salazar e sua tripulação fantasma, que tem um visual sombrio e diferenciado. As sequências de ação são dinâmicas, com batalhas navais, perseguições e momentos criativos que remetem ao estilo clássico da franquia. Por outro lado, o roteiro não é tão inovador. A história segue uma fórmula já conhecida, com a busca por um artefato poderoso e a mistura de humor, ação e elementos sobrenaturais. Em alguns momentos, o filme parece depender bastante da nostalgia, trazendo referências e personagens antigos para agradar os fãs. Ainda assim, A Vingança de Salazar consegue entreter. É um filme leve, divertido e cheio de aventura, ideal para quem já acompanha a saga ou simplesmente quer uma experiência cinematográfica cheia de fantasia e emoção. No fim das contas, pode não ser o melhor capítulo da franquia, mas entrega exatamente aquilo que promete: uma jornada cheia de perigos, humor e piratas navegando rumo ao desconhecido. Se você é fã de aventura, ação e muita pirataria, hoje vamos falar de Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar, o quinto filme de uma das franquias mais icônicas do cinema. Lançado em 2017, o filme é dirigido por Joaquim Hnining e Espen Sandberg, com roteiro de Jeff Nathanson. Dando continuidade à história após Navegando em Águas Misteriosas de 2011, o longa traz de volta personagens clássicos e introduz novos rostos, mantendo o espírito de aventura que consagrou a saga. Na trama, acompanhamos novamente o excêntrico e azarado capitão Jack Sparrow, que dessa vez enfrenta uma ameaça aterrorizante: o capitão Armando Salazar, um antigo inimigo que retorna do além com uma tripulação de fantasmas assassinos. Eles escaparam do misterioso Triângulo do Diabo e agora estão determinados a exterminar todos os piratas dos mares, especialmente Jack. Para sobreviver, Jack Sparrow precisa encontrar o lendário Tridente de Poseidon, um artefato poderoso capaz de controlar os mares e quebrar maldições. Nessa jornada, ele conta com a ajuda de novos personagens, como Henry Turner e Karina Smyth, que também têm seus próprios objetivos e conexões com o passado. O elenco é um dos grandes destaques do filme, reunindo nomes como Johnny Depp, Javier Bardem, Geoffrey Rush, Brenton Tevites, Kaya Scodelario e Kevin McNally. Javier Bardem entrega um vilão marcante, com uma presença ameaçadora e visual impressionante, enquanto Johnny Depp continua trazendo o humor e o carisma únicos de Jack Sparrow, embora de forma um pouco mais contida em comparação aos primeiros filmes. Visualmente, o filme é espetacular. Os efeitos especiais são de alto nível, especialmente nas cenas envolvendo Salazar e sua tripulação fantasma, que tem um visual sombrio e diferenciado. As sequências de ação são dinâmicas, com batalhas navais, perseguições e momentos criativos que remetem ao estilo clássico da franquia. Por outro lado, o roteiro não é tão inovador.
A história segue uma fórmula já conhecida, com a busca por um artefato poderoso e a mistura de humor, ação e elementos sobrenaturais. Em alguns momentos, o filme parece depender bastante da nostalgia, trazendo referências e personagens antigos para agradar os fãs. Ainda assim, A Vingança de Salazar consegue entreter. É um filme leve, divertido e cheio de aventura, ideal para quem já acompanha a saga ou simplesmente quer uma experiência cinematográfica cheia de fantasia e emoção. No fim das contas, pode não ser o melhor capítulo da franquia, mas entrega exatamente aquilo que promete: uma jornada cheia de perigos, humor e piratas navegando rumo ao desconhecido. Se você é fã de aventura, ação e muita pirataria, hoje vamos falar de Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar, o quinto filme de uma das franquias mais icônicas do cinema. Lançado em 2017, o filme é dirigido por Joaquim Hnin e Espen Sandberg, com roteiro de Jeff Nathanson. Dando continuidade à história após Navegando em Águas Misteriosas de 2011, o longa traz de volta personagens clássicos e introduz novos rostos, mantendo o espírito de aventura que consagrou a saga. Na trama, acompanhamos novamente o excêntrico e azarado capitão Jack Sparrow, que dessa vez enfrenta uma ameaça aterrorizante: o capitão Armando Salazar, um antigo inimigo que retorna do além com uma tripulação de fantasmas assassinos. Eles escaparam do misterioso Triângulo do Diabo e agora estão determinados a exterminar todos os piratas dos mares, especialmente Jack. Para sobreviver, Jack Sparrow precisa encontrar o lendário Tridente de Poseidon, um artefato poderoso capaz de controlar os mares e quebrar maldições. Nessa jornada, ele conta com a ajuda de novos personagens, como Henry Turner e Karina Smyth, que também têm seus próprios objetivos e conexões com o passado. O elenco é um dos grandes destaques do filme, reunindo nomes como Johnny Depp, Javier Bardem, Geoffrey Rush, Brenton Tevites, Kaya Scodelario e Kevin McNally. Javier Bardem entrega um vilão marcante, com uma presença ameaçadora e visual impressionante, enquanto Johnny Depp continua trazendo o humor e o carisma únicos de Jack Sparrow, embora de forma um pouco mais contida em comparação aos primeiros filmes. Visualmente, o filme é espetacular. Os efeitos especiais são de alto nível, especialmente nas cenas envolvendo Salazar e sua tripulação fantasma, que tem um visual sombrio e diferenciado. As sequências de ação são dinâmicas, com batalhas navais, perseguições e momentos criativos que remetem ao estilo clássico da franquia. Por outro lado, o roteiro não é tão inovador. A história segue uma fórmula já conhecida, com a busca por um artefato poderoso e a mistura de humor, ação e elementos sobrenaturais. Em alguns momentos, o filme parece depender bastante da nostalgia, trazendo referências e personagens antigos para agradar os fãs. Ainda assim, A Vingança de Salazar consegue entreter. É um filme leve, divertido e cheio de aventura, ideal para quem já acompanha a saga ou simplesmente quer uma experiência cinematográfica cheia de fantasia e emoção. No fim das contas, pode não ser o melhor capítulo da franquia, mas entrega exatamente aquilo que promete: uma jornada cheia de perigos, humor e piratas navegando rumo ao desconhecido. Se você é fã de aventura, ação e muita pirataria, hoje vamos falar de Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar, o quinto filme de uma das franquias mais icônicas do cinema. Lançado em 2017, o filme é dirigido por Joaquim Hnin e Espen Sandberg, com roteiro de Jeff Nathanson. Dando continuidade à história após Navegando em Águas Misteriosas de 2011, o longa traz de volta personagens clássicos e introduz novos rostos, mantendo o espírito de aventura que consagrou a saga. Na trama, acompanhamos novamente o excêntrico e azarado capitão Jack Sparrow, que dessa vez enfrenta uma ameaça aterrorizante: o capitão Armando Salazar, um antigo inimigo que retorna do além com uma tripulação de fantasmas assassinos. Eles escaparam do misterioso Triângulo do Diabo e agora estão determinados a exterminar todos os piratas dos mares, especialmente Jack. Para sobreviver, Jack Sparrow precisa encontrar o lendário Tridente de Poseidon, um artefato poderoso capaz de controlar os mares e quebrar maldições. Nessa jornada, ele conta com a ajuda de novos personagens, como Henry Turner e Karina Smyth, que também têm seus próprios objetivos e conexões com o passado. O elenco é um dos grandes destaques do filme, reunindo nomes como Johnny Depp, Javier Bardem, Geoffrey Rush, Brenton Tevites, Kaya Scodelario e Kevin McNally. Javier Bardem entrega um vilão marcante,
com uma presença ameaçadora e visual impressionante, enquanto Johnny Depp continua trazendo o humor e o carisma únicos de Jack Sparrow, embora de forma um pouco mais contida em comparação aos primeiros filmes. Visualmente, o filme é espetacular. Os efeitos especiais são de alto nível, especialmente nas cenas envolvendo Salazar e sua tripulação fantasma, que tem um visual sombrio e diferenciado. As sequências de ação são dinâmicas, com batalhas navais, perseguições e momentos criativos que remetem ao estilo clássico da franquia. Por outro lado, o roteiro não é tão inovador. A história segue uma fórmula já conhecida, com a busca por um artefato poderoso e a mistura de humor, ação e elementos sobrenaturais. Em alguns momentos, o filme parece depender bastante da nostalgia, trazendo referências e personagens antigos para agradar os fãs. Ainda assim, A Vingança de Salazar consegue entreter. É um filme leve, divertido e cheio de aventura, ideal para quem já acompanha a saga ou simplesmente quer uma experiência cinematográfica cheia de fantasia e emoção. No fim das contas, pode não ser o melhor capítulo da franquia, mas entrega exatamente aquilo que promete: uma jornada cheia de perigos, humor e piratas navegando rumo ao desconhecido. Se você é fã de aventura, ação e muita pirataria, hoje vamos falar de Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar, o quinto filme de uma das franquias mais icônicas do cinema. Lançado em 2017, o filme é dirigido por Joaquim Hnining e Espen Sandberg, com roteiro de Jeff Nathanson. Dando continuidade à história após Navegando em Águas Misteriosas de 2011, o longa traz de volta personagens clássicos e introduz novos rostos, mantendo o espírito de aventura que consagrou a saga. Na trama, acompanhamos novamente o excêntrico e azarado capitão Jack Sparrow, que dessa vez enfrenta uma ameaça aterrorizante: o capitão Armando Salazar, um antigo inimigo que retorna do além com uma tripulação de fantasmas assassinos. Eles escaparam do misterioso Triângulo do Diabo e agora estão determinados a exterminar todos os piratas dos mares, especialmente Jack. Para sobreviver, Jack Sparrow precisa encontrar o lendário Tridente de Poseidon, um artefato poderoso capaz de controlar os mares e quebrar maldições. Nessa jornada, ele conta com a ajuda de novos personagens, como Henry Turner e Karina SMYTH, que também têm seus próprios objetivos e conexões com o passado. O elenco é um dos grandes destaques do filme, reunindo nomes como Johnny Depp, Javier Bardem, Geoffrey Rush, Brenton Tevites, Kaia Scodelario e Kevin McNally. Javier Bardem entrega um vilão marcante, com uma presença ameaçadora e visual impressionante, enquanto Johnny Depp continua trazendo o humor e o carisma únicos de Jack Sparrow, embora de forma um pouco mais contida em comparação aos primeiros filmes. Visualmente, o filme é espetacular. Os efeitos especiais são de alto nível, especialmente nas cenas envolvendo Salazar e sua tripulação fantasma, que tem um visual sombrio e diferenciado. As sequências de ação são dinâmicas, com batalhas navais, perseguições e momentos criativos que remetem ao estilo clássico da franquia. Por outro lado, o roteiro não é tão inovador. A história segue uma fórmula já conhecida, com a busca por um artefato poderoso e a mistura de humor, ação e elementos sobrenaturais. Em alguns momentos, o filme parece depender bastante da nostalgia, trazendo referências e personagens antigos para agradar os fãs. Ainda assim, A Vingança de Salazar consegue entreter. É um filme leve, divertido e cheio de aventura, ideal para quem já acompanha a saga ou simplesmente quer uma experiência cinematográfica cheia de fantasia e emoção. No fim das contas, pode não ser o melhor capítulo da franquia, mas entrega exatamente aquilo que promete: uma jornada cheia de perigos, humor e piratas navegando rumo ao desconhecido. Se você é fã de aventura, ação e muita pirataria, hoje vamos falar de Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar, o quinto filme de uma das franquias mais icônicas do cinema. Lançado em 2017, o filme é dirigido por Joaquim Hnining e Espen Sandberg, com roteiro de Jeff Nathanson. Dando continuidade à história após Navegando em Águas Misteriosas de 2011, o longa traz de volta personagens clássicos e introduz novos rostos, mantendo o espírito de aventura que consagrou a saga. Na trama, acompanhamos novamente o excêntrico e azarado capitão Jack Sparrow, que dessa vez enfrenta uma ameaça aterrorizante: o capitão Armando Salazar, um antigo inimigo que retorna do além com uma tripulação de fantasmas assassinos. Eles escaparam do misterioso Triângulo do Diabo e agora estão determinados a exterminar todos os piratas dos mares,
especialmente Jack. Para sobreviver, Jack Sparrow precisa encontrar o lendário Tridente de Poseidon, um artefato poderoso capaz de controlar os mares e quebrar maldições. Nessa jornada, ele conta com a ajuda de novos personagens, como Henry Turner e Karina Smyth, que também têm seus próprios objetivos e conexões com o passado. O elenco é um dos grandes destaques do filme, reunindo nomes como Johnny Depp, Javier Bardem, Geoffrey Rush, Brenton Tevites, Kaya Scodelario e Kevin McNally. Javier Bardem entrega um vilão marcante, com uma presença ameaçadora e visual impressionante, enquanto Johnny Depp continua trazendo o humor e o carisma únicos de Jack Sparrow, embora de forma um pouco mais contida em comparação aos primeiros filmes. Visualmente, o filme é espetacular. Os efeitos especiais são de alto nível, especialmente nas cenas envolvendo Salazar e sua tripulação fantasma, que tem um visual sombrio e diferenciado. As sequências de ação são dinâmicas, com batalhas navais, perseguições e momentos criativos que remetem ao estilo clássico da franquia. Por outro lado, o roteiro não é tão inovador. A história segue uma fórmula já conhecida, com a busca por um artefato poderoso e a mistura de humor, ação e elementos sobrenaturais. Em alguns momentos, o filme parece depender bastante da nostalgia, trazendo referências e personagens antigos para agradar os fãs. Ainda assim, A Vingança de Salazar consegue entreter. É um filme leve, divertido e cheio de aventura, ideal para quem já acompanha a saga ou simplesmente quer uma experiência cinematográfica cheia de fantasia e emoção. No fim das contas, pode não ser o melhor capítulo da franquia, mas entrega exatamente aquilo que promete: uma jornada cheia de perigos, humor e piratas navegando rumo ao desconhecido. Se você é fã de aventura, ação e muita pirataria, hoje vamos falar de Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar, o quinto filme de uma das franquias mais icônicas do cinema. Lançado em 2017, o filme é dirigido por Joaquim Hnining e Espen Sandberg, com roteiro de Jeff Nathanson. Dando continuidade à história após Navegando em Águas Misteriosas de 2011, o longa traz de volta personagens clássicos e introduz novos rostos, mantendo o espírito de aventura que consagrou a saga. Na trama, acompanhamos novamente o excêntrico e azarado capitão Jack Sparrow, que dessa vez enfrenta uma ameaça aterrorizante: o capitão Armando Salazar, um antigo inimigo que retorna do além com uma tripulação de fantasmas assassinos. Eles escaparam do misterioso Triângulo do Diabo e agora estão determinados a exterminar todos os piratas dos mares, especialmente Jack. Para sobreviver, Jack Sparrow precisa encontrar o lendário Tridente de Poseidon, um artefato poderoso capaz de controlar os mares e quebrar maldições. Nessa jornada, ele conta com a ajuda de novos personagens, como Henry Turner e Karina Smyth, que também têm seus próprios objetivos e conexões com o passado. O elenco é um dos grandes destaques do filme, reunindo nomes como Johnny Depp, Javier Bardem, Geoffrey Rush, Brenton Tevites, Kaya Scodelario e Kevin McNally. Javier Bardem entrega um vilão marcante, com uma presença ameaçadora e visual impressionante, enquanto Johnny Depp continua trazendo o humor e o carisma únicos de Jack Sparrow, embora de forma um pouco mais contida em comparação aos primeiros filmes. Visualmente, o filme é espetacular. Os efeitos especiais são de alto nível, especialmente nas cenas envolvendo Salazar e sua tripulação fantasma, que tem um visual sombrio e diferenciado. As sequências de ação são dinâmicas, com batalhas navais, perseguições e momentos criativos que remetem ao estilo clássico da franquia. Por outro lado, o roteiro não é tão inovador. A história segue uma fórmula já conhecida, com a busca por um artefato poderoso e a mistura de humor, ação e elementos sobrenaturais. Em alguns momentos, o filme parece depender bastante da nostalgia, trazendo referências e personagens antigos para agradar os fãs. Ainda assim, A Vingança de Salazar consegue entreter. É um filme leve, divertido e cheio de aventura, ideal para quem já acompanha a saga ou simplesmente quer uma experiência cinematográfica cheia de fantasia e emoção. No fim das contas, pode não ser o melhor capítulo da franquia, mas entrega exatamente aquilo que promete: uma jornada cheia de perigos, humor e piratas navegando rumo ao desconhecido. Se você é fã de aventura, ação e muita pirataria, hoje vamos falar de Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar, o quinto filme de uma das franquias mais icônicas do cinema. Lançado em 2017, o filme é dirigido por Joaquim Hnining e Espen Sandberg,
com roteiro de Jeff Nathanson. Dando continuidade à história após Navegando em Águas Misteriosas de 2011, o longa traz de volta personagens clássicos e introduz novos rostos, mantendo o espírito de aventura que consagrou a saga. Na trama, acompanhamos novamente o excêntrico e azarado Capitão Jack Sparrow, que dessa vez enfrenta uma ameaça aterrorizante: o Capitão Armando Salazar, um antigo inimigo que retorna do além com uma tripulação de fantasmas assassinos. Eles escaparam do misterioso Triângulo do Diabo e agora estão determinados a exterminar todos os piratas dos mares, especialmente Jack. Para sobreviver, Jack Sparrow precisa encontrar o lendário Tridente de Poseidon, um artefato poderoso capaz de controlar os mares e quebrar maldições. Nessa jornada, ele conta com a ajuda de novos personagens, como Henry Turner e Karina SMYTH, que também têm seus próprios objetivos e conexões com o passado. O elenco é um dos grandes destaques do filme, reunindo nomes como Johnny Depp, Javier Bardem, Geoffrey Rush, Brenton Tevites, Kaia Scodelario e Kevin McNally. Javier Bardem entrega um vilão marcante, com uma presença ameaçadora e visual impressionante, enquanto Johnny Depp continua trazendo o humor e o carisma únicos de Jack Sparrow, embora de forma um pouco mais contida em comparação aos primeiros filmes. Visualmente, o filme é espetacular. Os efeitos especiais são de alto nível, especialmente nas cenas envolvendo Salazar e sua tripulação fantasma, que tem um visual sombrio e diferenciado. As sequências de ação são dinâmicas, com batalhas navais, perseguições e momentos criativos que remetem ao estilo clássico da franquia. Por outro lado, o roteiro não é tão inovador. A história segue uma fórmula já conhecida, com a busca por um artefato poderoso e a mistura de humor, ação e elementos sobrenaturais. Em alguns momentos, o filme parece depender bastante da nostalgia, trazendo referências e personagens antigos para agradar os fãs. Ainda assim, A Vingança de Salazar consegue entreter. É um filme leve, divertido e cheio de aventura, ideal para quem já acompanha a saga ou simplesmente quer uma experiência cinematográfica cheia de fantasia e emoção. No fim das contas, pode não ser o melhor capítulo da franquia, mas entrega exatamente aquilo que promete: uma jornada cheia de perigos, humor e piratas navegando rumo ao desconhecido.